você abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Gosto muito dessa carta, meus irmãos, que é uma carta pastoral. Ela que é uma tríade, né? Em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Uma carta pastoral, porém, tem grandes ensinamentos para nós, meus irmãos. Nós hoje que meditaremos com o tema de 4 exortações que nos levam a vencer o desânimo espiritual. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Amém, meus irmãos queridos? Irmãos, nós começamos este ano com algumas exposições bíblicas que nos levam ao ânimo espiritual, à fortaleza espiritual, a ter uma vida digna e plena diante do Senhor. O nosso personagem dessa noite é o mesmo da semana passada. O grande Saulo, que tem por nome grande, transformado em Paulo pequeno, servo do Senhor Jesus Cristo. O nosso querido Paulinho, este que é servo e apóstolo do Senhor, este que está radiante, está totalmente confiante do Senhor que tem, daquele que o chamou, comissionou e está atuando através dele. E este Paulo, meus irmãos, o nosso Paulinho, o nosso personagem, ele está enchendo a sua alma da convicção que há em Cristo, da promessa que há em Cristo Jesus. Ele está enchendo totalmente o seu interior daquilo que é a sua confiança, a sua crença. Por isso, meus irmãos, que nós temos que seguir o exemplo do nosso personagem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não olhava para as situações, ele olhava para Cristo. O apóstolo Paulo não via as privações, ele via Cristo. E como ele conseguia seguir adiante? Sempre alimentando a sua alma com o evangelho transformador, o evangelho que pode mudar o mais vil pecador, o perseguidor, segundo as palavras desse próprio apóstolo Paulo, no servo, no apóstolo, naquele que foi chamado por Jesus. Mas o texto, meus irmãos, e essa carta, ela é direcionada ao nosso segundo personagem dessa noite, que é o jovem Timóteo. É um menino ainda no ministério, é um jovem que está iniciando, e ao contrário de Paulo, este jovem Timóteo, ele está desfrutando dos dias mais amargos dele, ele está desfrutando das noites sombrias, ele está desfrutando dos problemas da vida. Talvez, meus irmãos, você vai se igualar ao nosso Timóteo. Por quê, irmãos? Olha os problemas que esse Timóteo tem. Em primeiro lugar, ele era pastor de uma das maiores igrejas da antiguidade. E como todas as igrejas têm seus problemas, têm suas perseguições, mas ele é jovem, é inexperiente. E Paulo, ele é um jovem pastor nessa igreja. Em segundo lugar, ele era jovem, meus irmãos.
E na antiguidade, para que você tivesse relevância, você tinha que ser uma pessoa estudada, experimentada, uma pessoa que hoje carinhosamente eu digo aos irmãos, um cabeça branca, uma pessoa de confiança. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 12 a 14, Paulo vai instruir ele, fala: olha, que ninguém te despreze, Timóteo. Você tem um dom, você tem algo que você recebeu de Jesus Cristo, exercita o seu dom. Mas isso poderia estar chateando o Timóteo, o nosso personagem. Esse Timóteo, irmãos, além de ser novo no pastorado, ser jovem, ele ainda tinha que combater as falsas doutrinas que estavam dentro da igreja. Irmãos, e essas falsas doutrinas, elas não eram novas. Se você olhar para o capítulo 20 de Atos, a partir do verso 28, vai nos mostrar que haviam muitos homens lutando contra a obra do Senhor, lutando contra as coisas do Senhor. No capítulo 2 de 2 Timóteo vai dizer que estes homens eram como uma gangrena, como câncer, meus irmãos, dentro da igreja. Estes homens, eles com a sua persuasão, soltavam as suas falsas doutrinas. Este jovem, meus irmãos, estava enfrentando as suas noites frias. Para piorar o estado clínico deste jovem, ele era doente. Paulo, lá em 1 Timóteo 5:23, vai dar uma recomendação a ele, fala: olha, Timóteo, junto com a água, tome um pouquinho de vinho para suas dores estomacais. Ou seja, meus irmãos, este homem está sentindo a pressão espiritual, a pressão física, e agora, meus irmãos, ele está vendo a sua ícone pastoral no caminho da morte, que é Paulo. Paulo está preso, Paulo está exilado. Com a história nós vamos saber que ele não vai sair deste martírio, mas se coloque agora no lugar desse Timóteo, meus irmãos, que está triste, desanimado, que tudo indica que ele caiu no automático, e cair no automático, meus irmãos, é o que aconteceu com essa igreja de Éfeso. Lá no capítulo 2 de Apocalipse vai dizer que essa igreja tinha uma fé atuante, que não suportava as obras dos nicolaítas, que eles estavam ali sempre trabalhando, mas tinham esquecido do primeiro amor. Quem sabe essa igreja não fez esse nosso personagem, o Timóteo, experimentar a falta de amor. É essa situação que agora o apóstolo Paulo pega a sua caneta e vai escrever ao filho amado. No capítulo 1, verso 2 vai dizer a Timóteo: filho amado, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e em Cristo Jesus nosso Senhor. Timóteo encontra o consolo e o amparo naquele que não alimenta a sua fé nas circunstâncias, mas em Cristo. E ainda nessa introdução, meus irmãos, eu quero te dizer, talvez você está nessa mesma situação. Você está rodeado de gente, mas está se sentindo sozinho. Talvez a doença física te atacou de certa forma que você diz: meu Deus, e agora? Talvez a doença cognitiva, evolutiva que começou aqui, te colocou no caminho da depressão e você não consegue sair mais. Mas, meus irmãos, o texto vai nos dar 4 exortações que nos levam a vencer o desânimo espiritual. E eu quero que você saia daqui nessa noite desafiado, para que você tenha uma vida abundante no Espírito Santo. A primeira coisa e a primeira orientação que Paulo vai dizer a este jovem é: reavive o dom que há em ti. Olhe para o texto comigo de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, que diz assim: por essa razão, lembro-te que desperte o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo está dizendo a esse jovem: olha, eu sei que você está amedrontado, eu sei que você está abatido, eu sei que a sua fé está abalada, mas Deus não nos deu espírito de temor. Reavive o dom que há em ti. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Irmãos, o clímax dessa carta está no capítulo 4, dos versos 1 a 5. Paulo vai dizer: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E aqui eu já começo a perguntar a você: o que fez você parar? O que fez você desanimar? Ah, pastor, a minha doença não me deixa render mais na obra do Senhor. Irmãos, não olhe para isso, olhe para Cristo, reavive o dom de Deus que há em ti.
Pastor, a minha família não colabora, a minha família não me ajuda. Irmãos, não olhe para isso. Reavive o dom que há em ti. Paulo está dizendo para ele: Deus não nos deu um espírito de temor, não deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito para ficarmos parados. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito de poder. Irmãos, a igreja brasileira tem perdido muito porque esqueceu do que ela tem: poder da parte de Deus, unção no Evangelho. Paulo está dizendo para ele: olha, o nosso Jesus é o único que morreu e ressuscitou. O nosso Jesus transformou o símbolo da cruz, que era a morte, era algo vergonhoso, em um símbolo de vitória por mim e por você, Timóteo. Reavive o dom que há em ti. O que parou a sua caminhada cristã? O que brecou a sua caminhada cristã? O poder manifesto de Jesus através da morte na cruz do Calvário, irmãos, nos deu poder. Não pare, não desanime. O Evangelho de Jesus Cristo nunca vai perder o poder. Pregue a palavra, aconselhe, ore, adore ao Senhor. Mas não pare. Reavive o dom de Deus que há em ti. Nós queremos ter um ano melhor. Estou pregando com essa temática, meus irmãos, desde a virada do ano. Mas se nós continuarmos com as mesmas atitudes, o ano de 2021 não vai ser diferente. Você estacionou o seu dom por quê? Você parou de trabalhar por Jesus por quê? Pastor, o sofrimento é demais. Compare o seu sofrimento com o de Cristo Jesus, que morreu sem dever nada pelo meu e pelo seu pecado. Reavive o dom de Deus que há em ti. Você serve ao único Deus, irmãos, que morreu e ressuscitou, ao único Deus que ascendeu aos céus com uma promessa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. E sabe, este lugar que esse Jesus prometeu é para mim e para você. Mas até chegar lá, meu irmão e minha irmã, você precisa reavivar o dom do Senhor. Você precisa trabalhar para o Senhor. Você foi chamado pelo Evangelho da Graça não para ficar parado. Pastor, eu estou novo demais. Conversa. Timóteo era jovem. Pastor, eu estou velho demais. Conversa. Paulo também era idoso. Para o Evangelho de Deus, ele não olha a idade, não olha as suas qualificações, não olha a sua conta bancária. Este Evangelho nos comissiona a trabalhar, e é isso que Paulo está dizendo. Ei, Timóteo, reavive o dom que há em ti. Timóteo, você está olhando para a perseguição dos homens, você está olhando para estes homens persuasivos que estão dentro da igreja, você está olhando para as coisas naturais. Olha para mim, Timóteo, olha para Cristo, que somos o exemplo para você. Reavive o seu dom. Em segundo lugar, Paulo vai dizer a este jovem pastor: não se envergonhe. Olhe comigo para o versículo de número 8, meus irmãos. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Timóteo, eu sei que há um ensino aí dentro da igreja, desses que são como uma gangrena, que são persuasivos. Eu sei que há uma luta travada aí. Mas não te envergonhes do Evangelho, não. O Evangelho é o poder da transformação. O Evangelho, Timóteo, me tirou de uma vida que eu achava que era certa, que eu perseguia a igreja, que eu arrastava crentes para as prisões, que eu achava que estava no caminho certo. Esse Evangelho transformou a mim. Você não tem que ter vergonha, Timóteo, porque eu estou preso, mas em Jesus Cristo estou livre. Eu estou preso, mas a palavra não está presa. Olhe para Jesus Cristo, olhe para mim, e não se envergonhe do grande e poderoso Evangelho de Jesus. O poder do Evangelho, meus irmãos, é transformador. Não há o porquê se envergonhar. Na nossa mente, talvez a gente possa pensar: pastor, naquela época era fácil, não tinha os lobinhos que tem aí hoje. Dá exemplos, pastor. Dá 100 que Deus vai te dar 1000.
Vamos ungir essa água aqui que Deus vai fazer grandes coisas. Faz isso que Deus vai fazer isso para você. E o evangelho vai perdendo a sua essência, vai sendo deturpado, vai sendo jogado na lama. Mas o verdadeiro evangelho de Jesus não é motivo de nós nos envergonharmos, porque o evangelho de Jesus é poder. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: não seja um 007 na sua atualidade, Timóteo. Quem lá no seu serviço sabe que você é cristão, que você serve a Jesus? O seu círculo de amizade. Ou quando você se revela, a pessoa diz assim: mas você é crente? Ruim demais ouvir isso, né, irmãos? É ruim demais, não é? Não faça vergonha para o evangelho. Não faça vergonha para a igreja do Senhor. Viva este evangelho. Não se envergonhe. E lembra-se do texto de Mateus 10, 32 a 33, quando Jesus vai dar uma recomendação dizendo que aqueles que se envergonharem perante os homens, Jesus o negará também diante do Pai. Lembra do texto? Não negue Jesus diante dos homens. Pastor, como eu nego Jesus? Com o seu testemunho, com o seu viver. Aqui dentro da igreja, bonito, santo, mas lá de fora... Até o diabo fala assim: que é isso, hein? Não envergonhe o evangelho de Jesus. Não se envergonhe deste evangelho, meus irmãos. Dê testemunho de transformação do poder de Jesus em sua vida, porque o evangelho é poder. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você não tem nada que se envergonhar, Timóteo. O nosso Jesus morreu e ressuscitou. O nosso é o único que nos deu promessa. Estou preso, mas estou livre nele. O poder do pecado não me move mais. O poder do pecado não me segura mais. Estou livre, a palavra está livre. O poder do evangelho está livre. Não se envergonhe. E não é motivo, meus irmãos, para nós nos envergonharmos. Estava lendo uma carta pastoral esses dias. 11 coisas que um pastor tem que fazer. Chega numa loja, tem que explicar. Ah, você é pastor? Por que você é pastor? Ou a desconfiança. Você é pastor? Tem ninguém para ser fiador seu, não? Sabe por que isso, irmãos? Porque muitos envergonharam este evangelho. Mas eu quero dizer algo aos irmãos. Como eu falei na semana passada. Este evangelho aqui, ó, ele tem dono. E o dono vai cobrar todas essas atitudes. Ele vai cobrar de mim, vai cobrar de você, vai cobrar de todos os seres humanos. Porque este evangelho custou um preço muito alto. Em terceiro lugar, a terceira recomendação, a terceira exortação de Paulo para Timóteo é a seguinte: participa do sofrimento segundo o poder de Deus. Olha comigo para o texto. Versos 8 a partir da parte B. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte, trouxe luz à vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, ser participante do sofrimento por causa do Evangelho é você estar enquadrado na vontade de Deus, Timóteo. Timóteo, não é só você que está sofrendo não, Timóteo. Eu estou aqui numa catacumba, numa masmorra, alguns historiadores vão dizer assim, e quando você lê as catacumbas de Roma, vai dizer que as portas desses locais, irmãos, eram 7 homens com os braços abertos, um ao lado do outro. Eu estou nessa situação, Timóteo, eu estou sofrendo frio, eu estou aqui, Timóteo, doente, Timóteo, eu estou aqui sem ler nada, Timóteo, você não está sofrendo sozinho não, Timóteo. Mas Timóteo, sofrer por conta do Evangelho é ser participante do poder de Deus. Seja participante, Timóteo. Participa do sofrimento. E sofrer, meus irmãos, atente-se a isso.
Sofrer pelo Evangelho faz parte do projeto de Deus, faz parte do processo em Deus, faz parte da caminhada cristã. Pastor, mas eu sofro tanto. Pastor, eu sofro demais. Por que você sofre, irmãos? Pelo Evangelho ou pelas suas mentiras? Pela sua língua solta? Ou você sofre porque você lesou alguém? Por que você sofre? Se você sofre pelo Evangelho, você é participante do poder da glória de Deus. E é isto que o apóstolo Paulo está direcionando a Timóteo. Timóteo, ser participante, meu jovem. Participa comigo, não desanima não. Avives o dom que há em ti. Não se envergonhes do Evangelho. Ser participante juntamente comigo. Eu também estou sofrendo. Jesus sofreu e nós vamos sofrer. Irmãos, não paute o seu sofrimento terreno com a glória que está nos preparada. Que isso, pastor? Explica um pouco melhor. Irmãos, esse sofrimento ele vai ficar aqui. A dor ela vai ficar aqui. Mas nós precisamos ser participantes deste Evangelho. Sofrimento por conta do Evangelho. Pastor, dá pequenos exemplos. Diga não para mentira. Diga não para sonegação de impostos. Diga não para a língua solta. Diga não para várias outras coisas. Ser participante. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo está instruindo a Timóteo. A palavra de Deus está nos instruindo. Em quarto e último lugar, meus irmãos, porque a hora não nos espera, Paulo vai dar uma última recomendação a este jovem pastor. Exerce fielmente o seu dom. Olha comigo, meus irmãos, para os versículos 13 e 14. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, Jesus se entrega na cruz, resgata Paulo, resgata Timóteo. Paulo agora dá uma injeção de ânimo nesse Timóteo, dizendo: olha Timóteo, reavive o dom que é em ti. Não se envergonhe do Evangelho, ser participante do sofrimento deste Evangelho. Cumpre fielmente. E cumprir fielmente, meus irmãos, é preservar os modelos da sã doutrina, é conservar o modelo da palavra de Deus. Paulo está dizendo: se esses que estão como câncer dentro da igreja não querem, Timóteo, você precisa pregar a palavra. Prega a palavra em tempo, fora de tempo. Todos aqueles que querem ter vida piedosa em Jesus Cristo sofrerão perseguições, mas exerce, Timóteo, fielmente o dom que você recebeu de Jesus. Quem sabe nessa noite você está sendo desafiado a reavivar o seu dom. Pastor, eu era do grupo de intercessão, mas aí deu um probleminha lá, deu um negocinho lá, pastor, eu acabei saindo. Reavive o seu dom. Volta a orar. Pastor, eu era do grupo de louvor, adorava a Deus, conduzia a igreja à adoração. Volte para o grupo de louvor. Pastor, eu pregava, eu saía evangelizando, mas aconteceu um probleminha também, pastor. Infelizmente eu fiquei triste, olhei para os homens, fiquei triste. Você está sendo desafiado a reavivar o seu dom. Eu tinha o dom de mestre, eu ensinava, eu conseguia olhar para as escrituras, entender e ensinar com maestria, mas eu também me decepcionei, ou um problema na minha casa me entristeceu. Irmãos, reavive o seu dom, reavive aquilo que Deus já te comissionou. Se você está pedindo para Deus falar com você, a palavra dele está falando com você. Reavive o dom que há em ti. Não deixe para amanhã, meu irmão. Saia daqui nessa noite desafiado. Não, pastor, agora eu vou reavivar o meu dom. A história vai mostrar, meus irmãos, que esse Timóteo, vendo uma procissão, não concordando com aquilo, foi ao encontro dessa procissão. E ele morreu, pisoteado, apedrejado, da forma mais ruim que alguém pode morrer, por amor a este evangelho.
não deixou de reavivar o seu dom. A igreja de Éfeso recebeu uma recomendação. A igreja acabou, porque ela não acatou a recomendação. Mas Timóteo morreu para a glória de Deus. Qual você vai escolher? Terminar como a igreja que não acatou aquele aconselhamento, que era para ela se lembrar de onde ela tinha caído? Ou como esse Timóteo de reavivar o seu dom? Não quero assustar você, meu irmão, mas um dia Deus vai pedir conta do seu dom e talento. Você vai prestar conta a Ele. E possivelmente, quem sabe no DVD celestial, Ele mostre para você essa pregação, eu te orientando e te exortando. Reavives o seu dom. Exerce o seu dom fielmente. Não olhe para os homens, não olhe para as situações. Reavives o dom que há em ti. 4 exortações, meus irmãos, que eu quero que você saia aqui desafiado. A primeira, estou dizendo ela, reavive o seu dom. A segunda, não te envergonhes deste evangelho, que ele é poder. A terceira, ser participantes do sofrimento por conta deste evangelho. Acima de tudo, exerça fielmente aquilo que o Senhor já lhe comissionou. E eu quero orar com você. Quero pedir ao nosso irmão Jackson que faça um fundo musical aqui. Curve a sua cabeça, meu irmão. E eu quero que você peça a Deus que Ele te lembre do seu dom. Que Ele mostre aquilo que o Senhor já te deu. Que você lembre daquilo que o Senhor já comissionou nessa caminhada cristã. E você vai pedir nessa hora para que Deus reavive o seu dom. Que Deus possa trabalhar em você e através de você. Meu irmão, não olhe para a tristeza, não olhe para os problemas, não olhe para as situações. Reavive o dom de Deus que há em ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, agradecer pela Tua palavra revelada. Esta revelação, Pai, que tem nos feito sábios para a salvação. Muito obrigado. Pai, nós vemos aqui através deste texto sagrado, Senhor meu Deus, o apóstolo Paulo, dando uma orientação de vida para este jovem pastor, o jovem Timóteo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essas exortações grudem no nosso coração e produzam, Pai, Senhor, uma diferença em nosso viver. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Pai, que às vezes, Senhor, estacionaram o seu dom. Talvez, Pai, a situação da vida fez com que ele parasse, que ele entristecesse, Pai. Senhor meu Deus, que ele desse um tempo, Senhor meu Deus, de trabalhar com o seu dom, Pai. Em nome de Jesus eu peço, reaviva o dom do meu irmão. Pai, que se ele pregava, ele volte a pregar, que se ele cantava, ele volte a cantar, se ele evangelizava, Pai, ele volte a evangelizar. Pai, que se ele, meu Deus, fazia a obra do Senhor, Pai, que ele volte a fazer com amor, exercendo o dom que o Senhor deu para ele, para crescimento da sua igreja, para edificação da tua casa, papai. Pai, não deixe, Senhor meu Deus, que a mornidão, a frieza, Pai, continue segurando o meu irmão. Que ele possa agir de forma, Senhor meu Deus, diferente, Senhor meu Pai, a partir de hoje, a partir de agora, Pai. Que ele possa exercer fielmente o dom que ele recebeu do Senhor. Pai, que isso que ele tem escutado, que isso que tem projetado na mente dele, que ele não pode, que ele não dá conta, que chegou o tempo de parar, Pai, que seja, Senhor, tirado da mente dele, e que ele possa voltar a ser ativo para a glória do Senhor, papai. Senhor, nós sabemos que os dons que nós recebemos é para a edificação da tua igreja. Então, Pai, reaviva o dom que há em cada um de nós, papai. Perdoa, Pai, Senhor meu Deus, às vezes, Senhor, a nossa omissão. Perdoa, Pai, porque às vezes nós não, Senhor, desempenhamos da forma que o Senhor deseja, Pai. Nos perdoe, Pai, e que nós possamos ter uma atitude diferente daqui para frente. Oramos assim, Pai, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo estejam com todos hoje para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus